Lucas capítulo de número 1, do versículo 5 ao versículo de número 7. Evangelho de Cristo Jesus segundo o evangelista Lucas, capítulo 1, versos 5 ao 7. Diz assim a palavra: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. É interessante que só Lucas registra essa história. Só Lucas narra esse episódio. Só Lucas conta este fato com detalhes. Por ser um biógrafo, por ser um historiador, ele nos traz detalhes deste casal. É interessante que ele começa a história do casal dizendo, nos dias de Herodes. Por que ele não começou dizendo, havia um casal chamado Zacarias e Isabel? Mas ele faz questão de dizer nos dias de Herodes. Em outras palavras, está dizendo no dia de um déspota, no dia de um sanguinário, no dia de um rei que não respeitava ninguém, no dia de um rei que não temia Deus, houve um sacerdote. Prestou atenção que no meio do caos, Deus terá sempre um remanescente. É por isso que Lucas faz questão de frisar, nos dias de Herodes. Ele poderia ter começado a história do casal falando deles primeiro, mas ele vai usar nos dias de Herodes, rei da Judéia. Porque quem gosta de história como eu sabe quem era Herodes o Grande. A Bíblia vai dizer, ou Lucas vai dizer que este homem era sacerdote do turno de Abias. Por que Lucas faz questão de frisar qual é a turma sacerdotal dele? É porque havia 24 turnos de sacerdotes. E cada sacerdote, e cada turno, ou cada turma, tinha um cabeça. Então, o cabeça dessa turma, ou cabeça desse turno, se chamava Abias. É por isso que Lucas faz questão de frisar que Zacarias fazia parte do turno de Abias. Ele é detalhista. Ele é preciso naquilo que ele está escrevendo. E a Bíblia vai dizer que ambos eram justos diante de Deus. Não é que eles não tinham pecado. Não é que eles não tinham pecado, é porque eles queriam viver irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Só que mesmo vivendo irrepreensivelmente, só que mesmo cumprindo todos os preceitos e mandamentos, este casal tinha um dilema. Porque aqui cai por terra, aqui desmifica aquilo que a teologia da prosperidade diz, que crente não passa aprovação, que crente que é crente tem que morar num palacete, que crente que é crente tem que andar de carro novo, que crente que é crente não pode adoecer, que crente que é crente tem que ter conta gorda bancária.
aqui cai por terra e desmifica isso, porque a Bíblia vai dizer que mesmo eles sendo irrepreensíveis diante de Deus, eles tinham um problema, eles tinham uma luta, eles tinham um dilema. Eles não tinham filhos. E nesse tempo bíblico aqui, para uma pessoa que não tinha filhos, era considerado amaldiçoado por seus deuses. Nos tempos bíblicos, uma mulher que não pudesse gerar, ela era considerada amaldiçoada pelos deuses. Mas o que eu aprendo com este casal é que eles não pararam de orar. O que eu aprendo? Que os meus problemas têm que ser combustível para a minha oração. Porque é muito fácil orar quando as coisas estão indo bem. É muito fácil orar quando a enfermidade não bate na minha porta. É muito fácil orar quando eu não estou vivendo o luto. É muito fácil orar quando eu abro o meu congelador e eu posso escolher qual tipo de mistura eu vou fazer no jantar ou no almoço. É muito fácil orar quando eu abro o meu guarda-roupa e posso escolher qual tipo de roupa eu vou vir para a igreja. É muito fácil orar quando eu vou lá na sapateira e posso escolher qual tipo de sapato ou qual tipo de sandália eu irei para a igreja naquele dia. Mas eu quero vir orarmos. É quando o problema está batendo a porta. É quando eu só tenho uma roupa para vestir. É quando eu só tenho um par de calçado para calçar. Quando você abre o congelador, só tem litro de água gelada. Quando você olha em cima da mesa, tem conta por pagar. Este casal está nos ensinando que o problema tem que ser combustível para me buscar a Deus. Eles continuaram orando. É Gabriel que vai dizer isso para a gente. É o anjo Gabriel que vai dizer isso para a gente. Eles continuaram orando, eles não pararam de orar. Eu não sei quantos anos esse casal orou, mas uma coisa eu tenho certeza, que ele ajoelhava de um lado e ela ajoelhava do outro e dizia: Senhor, dá-nos um filho. Eu imagino Isabel gritando de lá: Senhor, dá-nos um filho. Eu imagino Zacarias do outro lado: dá-nos um filho, Senhor. Tira de nós o opróbrio, tira de nós a vergonha. Mas como Lucas está registrando, ele era sacerdote. Olha o verso 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Ei, em momento algum este homem está orando para queimar incenso. Em momento algum esse homem está pedindo a Deus: ei, Senhor, faz com que essa sorte caia sobre mim, para que eu entre lá no lugar santíssimo e ofereça incenso. Não, ele está pedindo um filho. Quero abrir um parêntese aqui para dizer para você nesta noite: cuidado, porque as embalagens de Deus não é a embalagem que você está esperando. Às vezes o que você está pedindo a Deus está vindo em uma embalagem diferente, e você está pensando que Deus não respondeu a tua oração. Talvez alguém olha para o céu e grita assim: saúde, Deus, e os céus responde: escola bíblica dominical. Talvez alguém olha para o céu e grita: Senhor, abre uma porta, e os céus grita: compromisso com a minha palavra. Talvez alguém olha para os céus e grita: Senhor, olha para a minha situação conjugal, e os céus está gritando:
ministério infantil. Esse homem não estava pedindo para que a sorte caísse sobre ele. Deixa eu abrir um parênteses para explicar para você o versículo 8 e o versículo 9. Eu estou falando de 12 mil sacerdotes em 24 turnos, que passava de Jericó a Jerusalém. Eles pegavam na sua função aos 30 anos de idade, mas com 50 anos eles teriam que sair do ofício. Só podia exercer o ofício 20 anos, com 30 anos entrava no ofício e com 50 anos tinha que sair do ofício. Tinha sacerdote que morria, minha irmã Ruth, e nunca podia entrar além do véu para poder oferecer incenso, porque eram muitos. Era 3 tipos de sorte que caía. A primeira sorte caía sobre um grupo para que ele entrasse no pátio e limpasse todo o pátio, e limpasse o altar de holocausto e fizesse uma limpeza geral no pátio do templo. A segunda sorte caía para aqueles que iam entrar no lugar santíssimo, ia trocar os pães da mesa da proposição, e ia limpar o altar de incenso, e ia limpar o menorá, que era o castiçal com 7 hastes, e botar azeite novo. Mas o povo ficava aguardando a terceira sorte, porque a terceira sorte caía sobre aquele que ia entrar com o turíbulo para oferecer incenso diante de Deus. As outras 2 sortes ninguém via ser sorteada, mas a terceira todo mundo via. E tinha um porém: se o sacerdote tivesse em pecado, ele morria lá dentro. Se a fumaça não subisse, ele morria diante de Deus. A expectativa era essa. Como está a vida do sacerdote? Não pensa você que a expectativa era para olhar para a fumaça subindo, porque não dava para ver. A expectativa do povo era para ver como estava a vida do sacerdote, porque se ele entrasse lá, de qualquer maneira ele morria. E vai caber a sorte, segundo o costume, para ele. Ele vai descer as montanhas. Ele vai descer as montanhas e vai lá. Por quê? Porque as minhas lutas não podem impedir de eu exercer o ofício que me foi posto. Ele entra agora no santuário. E uma multidão ficava do lado de fora, porque quando o sacerdote terminava de exercer a sua função, ele tinha que sair, estender a mão e abençoar o povo. A expectativa era grande, porque enquanto ele estava lá dentro, tinha uma multidão do lado de fora esperando ele sair. Porque ele estendia a mão e tinha horário certo para ele entrar e horário certo para ele sair. Olha o verso de número 10. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Orando. Eu imagino agora. Ele está pegando incenso e coloca. A fumaça tem que subir. Porque se a fumaça não subir, ele morre fulminado. Ele está pegando incenso e colocando no altar. Eu imagino quando ele ergue a cabeça da banda direita do altar. O anjo está lá.
Quer um conselho? Quer um conselho? Não acostuma com esse ambiente aqui, não. Quer um conselho? Não faça desse ambiente aqui uma rotina para a sua vida, não. Porque é num lugar como esse que Deus me surpreende e que Deus te surpreende. Para Zacarias era um dia normal, era oferecer incenso. Não sabendo ele que naquele dia Deus mudaria a história dele. Ei, não deixa nada tirar a sua atenção, não, porque às vezes tira a atenção da gente. É alguém que está entrando e a gente começa a olhar para o sapato, para a sandália, para a roupa, para ver se é a mesma roupa que ela veio domingo passado, para ver se é o mesmo penteado que ela fez domingo passado. Ei, não tira o seu foco do altar, não. É porque é do altar que sai resposta para a tua oração. Nada pode tirar o meu e o teu foco do altar. Porque foi justamente da banda direita do altar que a resposta para Zacarias veio. O verso 11 vai dizer: eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. E ele vai turbar agora. Ele vai turbar agora. E o temor vai se apoderar dele, porque ele está com medo de estar em pecado e morrer fulminado ali. E é interessante quando acontece um negócio desse com a gente confessa pecado que até nunca cometeu. Já prestou atenção quando você está diante da morte? Quando você está passando por uma enfermidade que os médicos ainda não sabem detectar o que é, você começa a pedir perdão de pecado, até pecados que você nem cometeu. Imagina o coração deste homem agora, quando ele ergue a sua face e ele vira à direita do altar, Gabriel. Ele vai turbar agora e o temor vai se apoderar dele. E Gabriel vai dizer para ele: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Não sei quanto tempo demorou, não sei quantos anos demorou, mas o anjo está dizendo para ele: a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. E é interessante que Gabriel agora vai começar a colocar adjetivos no garoto. Gabriel vai dizer, e ele vai trazer alegria, muitos vão regozijar do seu nascimento, ele vai ser grande, ele não beberá bebida forte, não beberá vinho, e ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. O anjo começou a colocar adjetivos no garoto. Prestou atenção, por que muitas vezes Deus não responde logo? E às vezes a gente questiona, sabe por quê? Porque o não de Deus a gente aceita, mesmo não querendo, mas aceita. Mas se tem uma coisa da parte de Deus que dói, significa quando Deus faz isso, ó, silêncio. Quando Deus não responde. Se tem uma coisa que me machuca e te machuca, é quando Deus não responde, nem sim, nem não, nem espera mais um pouco. E é Salomão que vai escrever que a esperança que se adia faz adoecer o coração. O coração deste homem já estava doente. O coração deste homem estava machucado. O coração deste homem estava dilacerado. Porque Deus ficou em silêncio e não respondia nem sim e nem não. Qual seria a sua reação diante disso? Qual seria a minha, a tua reação se Deus enviasse um emissário e dissesse para mim, para você, a tua oração foi respondida? Era para a gente dar glória a Deus, não era? Era para a gente glorificar a Deus, não era? Era para a gente sair pulando daqui, sair pulando ali, mas olha a resposta desse homem. Olha o verso 18. Como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher é avançada em idade.
mas ele não está orando? Como eu vou cursar naquela faculdade? Mas você não está orando? Como eu vou entrar por aquela porta se eu não tenho, se a minha família não tem nome na sociedade, mas você não está orando? Como eu vou conseguir passar naquela prova se não consigo, se as coisas não conseguem entrar na minha mente, eu não consigo, eu estudo, mas não consigo entender o que está acontecendo, mas você não está orando? Nós não fazemos assim às vezes? Olha o que ele vai dizer para o anjo. Então Zacarias perguntou ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Sabe o que esse homem está dizendo em uma linguagem da medicina? A minha mulher já entrou na menopausa e eu já entrei na andropausa. Não tem mais jeito. Acabou. Pensa num anjo chateado. Pensa num anjo irado. Pensa num anjo que ficou nervoso. Olha o que o anjo vai responder para ele: eu sou Gabriel. Eu sou Gabriel. Em outras palavras, sabe o que Gabriel está dizendo para Zacarias? Olha, eu acho que você está me confundindo com alguém. Eu acho que você não está sabendo com quem você está tratando. Eu assisto diante de Deus. Esse é o problema de muitos, que às vezes confunde. Porque tem pessoas que saem diante da televisão e vêm. Tem pessoas que saem diante do celular e vêm. Tem pessoas que saem diante do computador e vêm. Mas ainda tem pessoas que saem diante de Deus e vêm. Gabriel está dizendo: eu assisto diante de Deus. Eu estou vindo diante de Deus. E fui enviado para falar-te e trazer essas boas novas. Mas já que você não creu, vai acontecer, Zacarias. Vai acontecer, Zacarias, mas só que você vai ficar mudo até realizar. Só depende de você. Como você vai estar quando a promessa se cumprir. Só vai depender de você como você vai estar quando a promessa se cumprir. Lesionado ou lesionada por causa da incredulidade, ou vai estar louvando a Deus? Zacarias agora foi lesionado pelos céus porque duvidou da palavra de Deus através do anjo. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais o seu tempo se cumprirão. Mas o povo está lá do lado de fora esperando ele. E ele está demorando, porque passou do horário de sair. Olha o verso de número 21. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se tanto se demorasse em santuário. Não era normal. Não era normal essa demora. O medo agora do povo era que estivesse morto lá dentro e tivesse que puxar por uma corda, porque todos quando entrassem lá dentro para tirar ele, morria. Tinha que ter uma corda amarrada na cintura. E quando ele sai, ele tinha que estender a mão e abençoar o povo.
Falar o quê? Se ele estava mudo, se ele estava lesionado por causa da incredulidade. Que é o conselho nesta noite. Você saiu de casa e deixou pessoas te esperando na sua casa. E talvez essas pessoas estão crendo que você vai chegar melhor lá. Por quê? Porque afinal você veio para um lugar onde a presença de Deus é real. Então essa pessoa que está em casa esperando, ela quer e ela crê que você vai chegar melhor lá. Então se você chegar e topar uma toalha molhada em cima da cama, em nome de Jesus, lembra de onde você saiu? Então se você chegar em casa e topar um sapato fora do lugar, ou na sala, pelo amor de Deus, lembra de onde você saiu? Então quando você chegar em casa, assim, o prato que o cidadão ou a cidadã comeu ainda está em cima do sofá, e o copo que tomou água refrigerante ainda está lá, pelo amor de Deus, peça a Deus paciência, mas não perca a sua bênção, porque tem gente esperando você em casa, crendo que você vai chegar melhor do que você saiu. Porque o povo estava atônito, esperando ela fora, porque havia uma bênção sacerdotal para ser ministrada sobre eles. Mas o problema é que às vezes nós perdemos a bênção por causa disso. Porque o tinhoso vai lá e faz o cidadão, a cidadã deixa uma toalha no lugar que não era para deixar. Ele vai voltar para casa agora. Aí você sabe como é mulher. Isabel está em casa esperando. Afinal, o marido dela caiu por sorte oferecer incenso. E não era qualquer sorte, era oferecer incenso diante de Deus. E tinha sacerdote que morria e nunca tinha essa chance de entrar e oferecer incenso. Então, ela está eufórica. Ele vai chegar, ele vai contar, ele vai falar alguma coisa, mas qual não foi? Porque para a mulher não adianta você tentar sintetizar, não, viu? Ei, maridão, não adianta tentar sintetizar para a mulher, não. Ela gosta de detalhes. Tenta sintetizar, como foi o culto? Foi bênção. E para você ver. Você não conta detalhe para você ver, não. Mulher, ela não aceita você sintetizar as coisas para ela. Ela gosta de detalhes. Imagina Isabel em casa esperando o maridão chegar e contar o que aconteceu no santuário. Mas qual não foi a surpresa dessa mulher quando ele chega? Não podia expressar, porque estava lesionado. Mas passado esses dias, a Bíblia diz que ela concebeu. Ela lutou por 5 meses. 5 meses. Talvez o povo vai dizer que é um Roma. Então deixa eu ficar calado aqui. Porque ela ganhou o pseudônimo onde ela morava. Sabe qual era o pseudônimo de Isabel? Quem vai falar é Gabriel. O pseudônimo de Isabel não era Isabel, não. Eles não chamavam de Isabel, não chamavam, era de Aistério. É Gabriel que vai falar isso. Então ela teve medo, porque ela conhecia os parentes, ela conhecia os vizinhos, ela sabia perto de quem ela morava. Então, deixa eu ficar quietinha aqui. 5 meses. Mas no 6º mês, o mesmo anjo, Gabriel, vai ter outra ordem. Eu imagino, porque ele não é onisciente, ele vai perguntar, para onde? Para um sacerdote novamente? Não. Para a esposa de um sacerdote novamente? Não. Para o palácio de Herodes? Não. Você vai lá numa aldeia chamada Nazaré. Tem uma moça lá de aproximadamente 13 para 14 anos. Vai lá na casa dela, que você vai. Eu não sei como Maria estava, se estava varrendo a casa, se estava
dobrando o enxoval. Eu não sei o que Maria estava fazendo, se estava lavando vasilhas, se estava arrumando o quarto, mas o anjo chega na casa dela e diz assim: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Era tudo bom. Do mesmo jeito que Zacarias tudo bom, era tudo bom. Porque a saudação de um judeu é essa: Shalom Adonai. Esse negócio de desfavorecida, salve, era para a nata da sociedade. Era só a nata da sociedade que recebia tal saudação. Mas olha como Deus está olhando para Maria e dizendo: eu te reconheço como a nata da sociedade. Então salve, agraciado, o Senhor é contigo. Ela vai turbar agora. Ela perturbou. Ela pôs-se a pensar o que significava esta saudação, e o anjo vai continuar falando: não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamará teu nome Jesus. Este será grande. O anjo vai colocar os mesmos adjetivos que ele colocou em João. Ele vai falar também os adjetivos que Jesus vai ter. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Maria vai fazer a mesma pergunta que Zacarias faz. Verso de número 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Como será isso? E a pergunta é: por que o anjo não lesionou ela, mas lesionou Zacarias? É porque Zacarias tinha históricos nos seus ancestrais. Zacarias tinha um histórico de Sara, que era estéril, e Deus abriu a madre. Zacarias tinha referência de Rebeca, que era estéril, e Deus abriu a madre. Zacarias tinha referência de Raquel, que era estéril, e Deus abriu a madre. Zacarias tinha referência de Ana, que era estéril, e Deus abriu a madre. Mas essa jovem nunca teve uma referência de que uma moça virgem, que não teve relação com nenhum homem, tivesse filho. Então ela poderia perguntar: como será isso? Ela tinha todo o direito de perguntar: como será isso? E o anjo vai dizer: descerá sobre ti. Olha a trindade entrando em ação aqui. Olha a trindade entrando em ação aqui. O Espírito desce, o Pai abraça e o Filho é gerado. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E ele vai dizer para ela: você quer uma referência? Eu vou te dar uma. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela, olha o teu Sidônio, que ele vai dizer, que chamava, que diziam 6:7. Olha a referência que o anjo quer. Uma referência, Maria? Isabel, aquela que todo mundo dizia que era estéril, é o 6º mês dela. Aí ele vai dizer: porque para Deus, Maria, não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor. Peraí, mas ela tinha noivo, por que ela não consultou o noivo? Porque noivo ainda não é marido. Mas ela tinha parente, por que não consultou parente? É porque a obra de Deus é urgente. Se Deus comissionou, não tem esse negócio de perguntar pai, mãe, irmã, não. Foi Deus que comissionou, não tem esse negócio, não, eu vou perguntar meu pai ali, eu vou perguntar minha mãe ali, se eu posso seguir o Senhor. Não. É por isso que ela não vai pedir obediência a ninguém. Ela simplesmente vai dizer: eis aqui a sua serva, cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Tem momento que a gente deseja que o anjo fique. Como tem momento que a gente deseja que o anjo fique. Tem momento que a gente sente tanta presença de Deus que a gente quer que aquele nunca passe. Mas passa. 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 Maria agora tem que sair de Nazaré. Por quê? Porque ela não tem resposta. Ela não tem resposta para perguntas que ia surgir. De quem é?
do Espírito Santo. Você acreditaria? Porque eu não. Você acreditaria? Ô Maria, de quem? É de José? Não. É de quem? É do Espírito Santo. Ela não tinha resposta para dar. Então Deus vai dar um escape para ela agora. E quando você não tiver resposta, Deus vai preparar uma casa de Isabel para você. Quando você não tiver o que fazer, quando você estiver sufocada no seu ambiente, Deus vai preparar uma casa de Isabel para você. Quando o ambiente estiver sufocando você, quando as lutas estiver sufocando você, Deus ainda tem uma casa de Isabel para você. E eu caminho para a conclusão. Olha o verso 39, naquele dia, dispondo-se Maria, foi apressadamente. Ela não ficou não. Ficar para quê? Para ser apedrejada? A primeira pedrada quem tinha que dar nela, sabe quem era? José, que tinha que ser na fronte. Morreria apedrejado. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa. Ela tem um igual tem aqui em São Francisco, não é montanha. A uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e salvou Isabel. Lembra que o anjo falou para Zacarias que dentro do ventre o garoto ia ser cheio? Lembra disso? Que o anjo falou para ele que desde o ventre o garoto seria cheio, verso 15 do capítulo 1. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. É um paralelo fenomenal. O caminho encontrando o percursor do caminho. O percursor do caminho encontrando o caminho. Houve um contato ali. Olha o verso 40. Entrou na casa de Zacarias e salvou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída. A Bíblia não fala que esta mulher era profetisa, mas o Espírito Santo toma ela e ela vai profetizar para Maria entender que o que ela teve lá não foi uma visagem. Foi o próprio Deus trazendo para ela o que ela seria. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Salvador? Profetizou para ela, para que ela entendesse que aquilo não era uma slide que ela teve. Que a promessa ia se cumprir. Que a promessa ia se cumprir. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Feliz a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Profetizou para ela. Profetizou para ela. Você conhece o final da história? Você conhece o final da história? A criança nasceu. Os parentes veio. Vai chamar o quê? João. Ah, mas a sua parentela não tem João, não. Já viu esse tipo? Já viu esse tipo? O anjo havia falado, ele vai chamar João, e a parentela chegou e vai dizer assim: ah, mas no meio da sua parentela não tem João, não. Não interessa. Quem gerou foi você, você coloca o nome que quiser. Não deixa ninguém colocar nome na sua promessa, é sua. Não deixa ninguém colocar nome na sua promessa, é sua. É você e Deus. É você e Deus. Foi só o garoto nascer. Deram uma tabinha para ele escrever. Quando ele terminou de escrever, João, a boca se abre, a língua solta.
E ele passa a falar novamente, começa a profetizar, para cumprir o que o anjo disse para ele. A conclusão, sabe o que? É que Deus tem misericórdia de nós, que nós não sejamos lesionados por incredulidade. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que todas quantas são as promessas que saem dos lábios de Deus, tem dele o sim, tem dele o amém para cumprir. Se Deus prometeu, descanse nele, não vai cumprir. Não vai cumprir, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Cumpriu na vida de Zacarias. Parecia que Zacarias e Isabel iam morrer com uma vergonha tremenda. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Pode ter certeza que se ele cumpriu, se ele prometeu, ele cumpriu. Zacarias e Isabel são provas disso. Que Deus é um Deus que vê a minha e a sua oração. Vê a minha e a sua oração. Parecia que Deus não estava nem aí para Zacarias nem para Isabel. Mas o que Deus queria dar para eles não era qualquer filho. Era um profeta que Jesus vai dizer que dos nascidos da mulher não teve ninguém como ele. É Jesus que vai dizer que dos nascidos da mulher não teve ninguém como João Batista. Está demorando a promessa? Descansa nele, porque quando cumprir, vai dar o que falar. Verdadeiramente, Deus é Deus na vida dela. Verdadeiramente, Deus é Deus na vida dele. Tem momento parece que está tudo desandando, né? É Deus deixando desandar para todo mundo olhar, e quando der certo, as pessoas olharem e dizer: Deus é Deus na vida dela. Deus é Deus na vida deles. Que Deus nos fortaleça e que Deus nos renove.